Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, apóstolo? Tudo em paz, graças a Deus. Coisa boa, graças a Deus. Bom dia Muito a bom todos ter que você estão hoje na aqui. live. Bom também estar Isso, aqui, um privilégio para mim, uma honra. isso, Bom dia a todas as mamães. Aqui vos isso. fala uma mamãe de 4 filhos. É, Então, bom dia a todas, que o Senhor continue nos renovando as forças, o vigor e a sabedoria amém. para sermos mãe conforme o coração do Pai. É verdade. O trabalho tem aumentado, né? Essa é uma realidade que as mães que estão em casa têm percebido. E todo mundo tem que ajudar, né? Todos os que estão na casa têm que entrar nessa agenda compartilhada, né? Verdade, verdade. Que coisa boa. Vamos chegando, pessoal. Uma alegria ter todos vocês aqui para nessa manhã tão especial com o Senhor, com o Espírito Santo e com a pastora Ediomar, e compartilharmos e fortalecermos nossa fé para continuarmos batalhando contra esse vírus e também todas as coisas que estão envolvidas, né? Na vida de cada pessoa, cada família, na nossa sociedade. Nós estamos em um momento que nós temos que ter bastante sabedoria, discernimento, guardar nossa alma, continuar com esses cuidados para não ser infectados, né? Cuidados daqueles de grupo de risco. Não se esqueça dessas recomendações. Eu sei que está todo mundo debaixo de uma pressão grande para voltar a trabalhar, sair, caminhar na praia, quem está perto da praia, né, Diomário? Vocês estão aí na praia, né? Como é que é isso, de E ficar aqui está perto da praia e proibido. não poder caminhar? Está proibido, pois é. Então eu fico olhando da varanda e ansiando poder colocar meus pezinhos ali na areia. Mas chegará o tempo, voltará esse tempo. Isso, muito bom, muito bom. Muitos de vocês talvez não saibam, mas a porta oriental do Brasil, uma das portas espirituais da nação, ela é exatamente a região de João Pessoa, né? O ponto mais extremo. E ali é um lugar tão rico, tão especial para orar, para buscar o Senhor, para profetizar, para declararmos aquilo que o Senhor quer de mudança. E, pastora, esse mês é exatamente um mês onde nós ouvimos a voz de Deus e profetizamos, né? E, assim, no seu coração, o que Deus tem trazido para liberar esse mês, o que nós poderíamos lançar a partir dessa porta tão estratégica que é João Pessoa para o Brasil? É o lugar onde o sol chega primeiro, não é isso? Isso, isso. Então eu creio que assim como o sol chega primeiro, daqui também saem dos seus raios para a nação, né? Amém, Fazendo amém. essa analogia do sol da justiça, que esses raios iluminem a nação a partir da nossa cidade, como uma porta através da qual a nação é alcançada, sim, pelo sol da justiça. Eu creio nisso. Amém. Tremendo, Eu tremendo. tenho sido, Hudson, muito nada pelo Senhor no quesito da fé. E parece tão óbvio, né? Mas quando essa live começa, você começa falando sobre isso. Engraçado, nós não combinamos o que íamos falar. Combinamos aí perspectivas sobre a crise, que pode abarcar aí um leque de muitas coisas, né? Mas você começa falando sobre fé. E eu já quero começar essa live testificando que era o que o Senhor colocou aqui. Eu anotei alguns pontos do que poderíamos abordar, caso houvesse a oportunidade. E o primeiro deles era a fé. Por quê? Porque num contexto de doença e de morte, e aí eu quero resgatar aquela situação em que Jesus é acionado por Jairo diante da doença da sua filha, a possibilidade da morte, e ele se encaminha para atender aquele chamado.
E perto de chegar ali, ele vem a informação ao grupo de que não deveria mais ser incomodado porque a morte já havia acontecido. Não incomoda mais o mestre. E Jesus responde a isso dizendo, a Bíblia fala que Jesus não fez caso daquilo que estava sendo dito, mas ele rebate Jairo dizendo, Jairo, não tenha medo. Como é que você vai enfrentar esse medo? Creia somente. E é necessário esse exercício de fé para enfrentar um medo que tem sido implantado através de uma cultura do medo, fomentada por uma mídia que tem intencionalmente apresentado as notícias de uma forma, muitas vezes manipulada, para gerar essa cultura do medo. Então, é algo que Deus me falou muito desde o começo. Na cultura do medo, a sociedade ela é paralisada. Na cultura do medo, as pessoas perdem a capacidade de discernir. Elas ficam aprisionadas e completamente paralisadas. O instinto de salvar-se a si mesmo é tão grande que eu perco a minha capacidade de discernir para a ação. Quando o medo é uma emoção básica do ser humano que produz, né, nos processos neuroquímicos essa condição do ser humano de responder. Então, responder se a gente esteja enfrentando, mas gera no nosso corpo essa capacidade de resposta. Mas esse medo hoje é usado e numa cultura, a sociedade é paralisada. Então, ao invés de uma capacidade de responder, discernindo a situação e agindo naquela situação, as pessoas são aprisionadas. E o Senhor tem me falado muito desde o começo sobre não apenas a sociedade, mas a igreja sendo cooptada por essa cultura do medo. Quando nós devemos ser contra a cultura. E aí, para combater o medo, tem que haver um exercício de fé. Não tenha medo, crê somente. Porque estão com medo. Amém. Homens de pequena Amém. fé. Então, eu creio que é um tempo, e aí eu libero pessoal, é algo que eu tenho feito muito, declarações de que seja um momento em que a igreja do Senhor se levanta em fé, se levanta crendo em quem é o seu Deus, Amém. crendo no amor deste Pai que nos cuida, que nos toma, que tem propósitos para nós, que age e opera na história das nações e que nos guarda porque somos os filhos amados dele, que nos convoca para sermos voz da fé, da esperança, não ceder ao medo, sendo contra a cultura. Então, eu libero isso sobre a igreja no Brasil. Uma igreja que se posiciona para combater esta cultura do medo. E se posiciona em fé, crendo e rompendo. É o que eu tenho liberado sobre a nossa nação, sobre a igreja brasileira. Amém. Muito poderoso, muito importante. E esse ponto é exatamente nesse momento nós precisamos fortalecê-lo. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Então, quando você alimenta esse fundamento, você está cuidando do seu homem interior, né? Você está zelando exatamente por aquilo que tem condição de dar sustentação para você agora e ao longo do caminho. É muito importante. Muito bom, pastora. Eu queria só ver com você se tem alguma maneira de a sua internet ela está travando alguns momentos. Então, se você conseguir dar um comando aí para a turma, deixar tudo liberado para fluir. Eu não sei se é um momento também da internet da região aí, mas nós oramos pela solução, porque essa mensagem que você está carregando e liberando, ela é muito forte e muito importante para todos nós agora. Nós oramos abençoando a nossa comunicação, e declarando que temos, na verdade, um tempo especial, o fluir da graça de Deus, o favor da graça de Deus. E nós concordamos com essa palavra sobre a fé. Agora, muitas famílias que estão precisando disso, mães hoje, especialmente, filhos, pais, todos sejam fortalecidos na fé. Amém. Muito bom. Amém. Continue, pastora.
Eu vou pedir a você, Hudson, eu vou ter que sair aqui 10 segundos para pedir para liberarem aqui, quem estiver usando para liberar. Sem problema, eu vou falando aqui, Tá, fique tranquilo. tá bom. Pai, irmãos, é muito importante esse ponto da fé, porque, na verdade, nós temos um desafio grande na nossa caminhada, que é de atravessar circunstâncias, atravessar momentos difíceis e conseguir trazer a vitória de Cristo cada dia. Para isso, você tem que buscar todos os dias na sua fonte, que é o Senhor, é o Espírito Santo, é a palavra, buscando exatamente o alimento da fé, como a pastora estava falando. Esse alimento da fé, ele tem que ser intencional. Eu estava falando aqui, pastora, sobre a importância de buscar revelação, a mente renovada todos os dias pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, não é isso? Exatamente. Eu tenho trabalhado aqui em algumas lives a questão das declarações acerca das promessas liberadas para nós, que estão na palavra e que muitas vezes a igreja desconhece. E aí, quando você está enfrentando uma situação adversa, como a que nós temos enfrentado, Hudson, você já pensou que é constantemente você estar ouvindo decretos e liberações de que as mortes vão acontecer, de que será uma escala que não se pode controlar, de que o caos se estabelecerá, é caos econômico, é caos social, violência estabelecida pelo caos econômico, que vem do caos da enfermidade e da pandemia, e nós estamos sendo bombardeados com essas informações. Nós temos sido bombardeados e precisamos, como você falou, é intencional. É uma igreja que se move intencionalmente. Ela não é conduzida por aquilo que lhe acontece. Ela não está simplesmente à deriva, mas intencionalmente ela se posiciona. E aí a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso fazer declarações. A meu ver, as verbalizações precisam ser exercitadas de maneira intencional para que eu possa, então, combater o que tem me chegado de informação que me faz aprisionar na cultura do medo. Exatamente. Isso Perfeito. é um exercício simples. Não é algo difícil, complicado. É alimentar-se da palavra, extrair dela essas promessas e liberações que já foram feitas para nós. E então lançá-las no reino espiritual, gerando algo de transformação na própria atmosfera espiritual e alimentando em contrapartida o nosso espírito, o nosso homem interior. Então, é um exercício poderoso e que é o momento de a igreja estar se exercitando intencionalmente. Amém. E essa é a palavra, exercitar, né? Então, agora, por exemplo, a gente não pode ir para andar na praia, como a gente estava falando, para exercitar, porque o nosso corpo físico precisa de exercício, então a gente tem que fazer em casa. Mas também o nosso ser espiritual precisa de exercícios. Então, a ideia de exercitar é exatamente fazer músculos funcionarem, ossos, né, juntas, ligamentos, uma estrutura integrada. Então, o nosso ser é uma estrutura integrada que precisa ser exercitada. Então, isso é muitíssimo importante. Pode continuar, pastora. Não, e você falou algo interessante dessa integração, que é um momento de nós termos a clareza a respeito dela. Porque nós somos um ser integral que se move em 3 dimensões diferentes, corpo, alma e espírito. Dimensões essas que se retroalimentam, você não consegue separá-las. Então, à medida que eu fortaleço o meu homem espiritual, isso vai refletir a minha espiritualidade sendo fortalecida. Eu vou ter reflexos disso na minha alma, então nas minhas emoções, em como eu vou reagir emocionalmente falando diante da adversidade na qual eu estou inserida. E isso também vai se refletir no corpo físico. Ontem eu vi uma matéria e a chamada do Estadão, se eu não me engano, era que o Covid aumentou em 90%
a condição de ansiedade e depressão nas pessoas que estão presas. E aqui, primeiro, eu faço uma correção. Não foi o Covid em si, mas as medidas que nós precisamos tomar para combatê-lo. E aí vem essa questão do isolamento e de não podermos estar tendo que ver a nossa agenda transformada. Você já imaginou que é todo mundo com suas agendas, suas rotas de navegação sendo completamente paralisadas, transforma tudo e a gente ser pego de surpresa por isso. Então, isso já mexe com as nossas emoções, isso já gera em nós uma ansiedade. E agora, o que, que vai acontecer? Essa ansiedade vai produzir, sim, porque isso é científico, no nosso corpo físico. Se somatizada, ela vai se manifestar, assim, até em enfermidades físicas. É verdade. Então, como isso tudo, Hudson, está integrado? E quando Jesus vai nos alertar e dizer, vocês precisam crer, e agora é hora de exercício de fé. Esta fé, ao fortalecer o nosso homem espiritual, isso vai se refletir nas nossas emoções e no nosso corpo físico. Exatamente. Então, isso é muito poderoso. E você vê claramente aí o contraste entre a perspectiva de Deus e a perspectiva humana, não é? A perspectiva, muitas vezes, político-partidária. Todas essas perspectivas precisam ser discernidas, não é? Sim. Olha, eu quero mostrar para você. Isso é lindo, isso eu fico vibrando. Eu sou daquela gente que daqui a pouco eu estou pulando aqui da cadeira. Porque eu vibro diante de um Deus que é vivo, que é real, que Amém. fala conosco, que testifica. Quando a gente está na dependência, Ele nos alinha. Isso é tremendo. Glória a Deus! E eu anotei aqui, olha. Primeiro ponto, fé. Segundo, discernimento. Isso, exatamente. É Fale o conosco. tempo do discernimento. Tempo da igreja discernir tempos e modos. Eu me lembro que quando isso começou e começou a se falar disso no Brasil, a minha primeira inquietação, e eu lhe procurei, se você lembrar, você vai ver que eu lhe procurei, porque a minha preocupação era, eu sou uma voz na minha área de influência. Pessoas vão esperar aquilo que eu vou apontar, o que eu vou direcionar. Então, eu preciso discernir o tempo e preciso discernir o modo de responder àquilo que está acontecendo neste tempo. Isso. Então, para mim, a primeira preocupação era, isso é uma ação maligna e a igreja, então, precisa se posicionar para guerrear, resistir e dar contra as portas do inferno, porque porta de inferno nenhuma prevalece diante da igreja que vai contra ele, autoridade. Amém. Aleluia. Então, Amém. A primeira coisa era discernir, isso é do inimigo. Agora, e se não for? Aí eu vou trazer Gamaliel, eu vou me achar lutando contra o próprio Deus. Porque se for Deus, a gente não tem guerra para guerrear. A gente vai estar lutando contra o próprio Deus. Então, para mim, me vinha isso muito forte. A necessidade de discernimento. O que está acontecendo? E aí, aqui, Deus me entregou algo, Hudson, que, poxa, como me ensinou para esse tempo? E se você me permitir, eu gostaria de compartilhar, porque eu creio que tem algo para nós. Sim, por favor. Eu até mandei para você, o Senhor me dá um texto ali de Ben Haddad, ele cercando Israel e o povo cercado. Aquele cerco traz fome. Aquele cerco traz uma situação de aflição e de angústia profunda àquele povo. Só que num olhar inicial, e aqui é o alerta para mim, uma chave para mim para esse tempo, é que essa cultura pós-moderna, um reflexo dela é a urgência. Urgência nas respostas, urgência na ação. Eu tenho que fazer logo, eu tenho que ter rápido. As pessoas nos cobram muito. A gente tem um ministério apostólico profético que a gente se move crendo nos sonhos, nas visões. E as pessoas, quando chegam com sonhos e visões, elas querem a resposta ontem. Elas querem entregar algo para você e dizer assim, e aí, o que faz? E a gente tem que dizer assim, calma, porque para discernir, nós precisamos vir para a presença e esperar por aquele que vai nos dar o discernimento, porque vem dele o discernimento correto. Exatamente. Então, assim, o texto, quando o Senhor entrega, aquele texto fala de uma situação muito similar que nós viveríamos, nós estávamos vivendo ainda. Cerco, fome, angústia e aflição, completa vulnerabilidade e impotência de reação, porque estavam todos fechados, cercados. Mas
Mas num primeiro momento poderia parecer isso é o inimigo. Por quê? Porque tem a figura de um Ben-Hadad ali cercando e vindo contra Israel. E aí se você se apressa no discernimento, você entra ali numa guerra espiritual, é o inimigo. Olha o erro. Mas quando você gasta tempo para esperar em Deus o discernimento correto, aí vem a mãe que está comendo a carne do filho. É nessa situação de cerco. E quando você vai para isso, você vai ver que isso aqui é resultado de um ato de juízo de Deus e uma maldição estabelecida lá em Levíticos. Lá em Levítico, Levítico, quando Deus vai dizer assim, se vocês me desonrarem, se vocês se rebelarem, se vocês não me ouvirem, se vocês não se alinharem, se vocês não obedecerem, se vocês endurecerem o coração, eu vou entrar com juízo. E o resultado, ele vai dando resultados. É Levítico 26, se eu não me engano. E nesses resultados é muito forte. Um deles está lá. Mães, vocês comerão a carne dos próprios filhos. Dia das Mães, olha o que a gente está falando aqui. E aí, naquele cerco, Hudson, uma mãe come a carne do filho. E o rei está passando desanimado. E ela vai dizer, o que eu faço? Agora essa daqui não quer que eu coma a carne do filho dela. Mas aquilo ali, para mim, foi quando Deus jogou luz. Isso aqui é resultado do juízo e da ação de Deus nas nações. Então, é Deus, não é, o inimigo não veio, é Deus. Deus operando nas nações. E havia uma situação de angústia. É interessante essa reflexão, porque às vezes nós estamos tão enfraquecidos no nosso relacionamento com Deus que não conseguimos discernir quando é Ele agindo e quando não é Ele agindo. E isso denuncia a intensidade, a profundidade desse relacionamento, né? E nos dá uma oportunidade de rever o nível, a nossa necessidade de ter profundidade no relacionamento com Ele. E isso aponta exatamente para outro fundamento da nossa vida com Deus, que é conhecer Deus. A vida eterna é conhecer Deus. E não é frequentar reuniões, não é ler livros, não é ler a respeito, mas é ter intimidade ao ponto de saber as ideias dele e se render às ideias dele. Não é exatamente isso? É exatamente isso. Por isso, a renovação do entendimento, a metanoia, ela não vem se não for como resultado de relacionamento. Exatamente. Então, ontem eu estava numa live, eu tenho feito algumas lives de ensino, e ontem era uma live de ensino sobre batalha espiritual, as pessoas estavam pedindo. E aí eu estava ensinando sobre isso, e em um determinado momento eu disse, gente, em primeiro lugar você tem que discernir. Porque Amém. Nós temos, por exemplo, nas Escrituras, nós temos duas situações reveladas, e eu falava isso ontem, em que Paulo, por exemplo, em missão, imagine, Paulo, um homem de Deus, de oração, de fé, em missão, ele intenta ir a um lugar lá na Bitínia, e diz o texto bíblico que o Espírito de Deus proibiu, o Espírito de Deus não deixou, porque não era o propósito. Deus disse, não vai, você vai lá para Macedônia. Mas em um outro momento das mesmas escrituras, está lá relatado que Paulo intencionava por 2 vezes fazer algo, visitar irmãos, e Satanás não deixou. Olha isso, Hudson. É uma situação em que numa tem a ação do próprio Deus e na outra a ação de Satanás. E aí eu falava para a gente, então nós temos que discernir. Aí as pessoas começaram a perguntar, mas como é que discerne? Isso é porque a gente quer os 2 passos. Como discernir? Os 2 passos. Para a direita, para a esquerda, você discernirá. Mas discernimento não vem, senão com relacionamento com aquele que tem a liberação da revelação para nós. Então, esse lugar que estamos é um lugar que afunila e aponta para a necessidade de conhecer dia a dia, e não tem um manual, né? Não tem um manual para viver a crise e a próxima etapa. O manual, é claro, é o relacionamento. E isso é uma mudança no corpo de Cristo global, porque como uma mudança no corpo de Cristo significa que essa noiva, ela vai aprender de uma maneira muito mais profunda
a discernir sua voz, a saber quando é ele, a saber também como a voz do inimigo, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, né? E o seguem. E como ele vai arrebanhar se não for pela sua voz, né? A importância da sua voz agora. Não é isso, pastora? Exatamente, concordo demais com você. Essa voz, eu vejo as pessoas, por exemplo, no começo, eu tive resistência às lives. Você acredita? Uhum, Por que eu tive resistência? Porque eu via nas conversas algo meio que idolátrico a homens e uhum, mulheres. uhum. Eu preciso saber o que fulano está dizendo. Eu preciso ver. Olha como Deus está usando fulano. Tá tendo palavra de conhecimento, curas, sinais. Mas o foco, aquilo começou a me preocupar. Deus usa pessoas. Claro, Uhum, a gente está aqui conversando porque nós cremos que de alguma maneira Deus pode nos usar para a igreja dele. uhum, Apesar de nós. Mas o que a igreja precisa ser estimulada é a ouvir a voz de Deus. É a uhum. ter esse conhecimento, porque é ele quem tem as respostas. E Isso, pode ser que algum homem ou mulher de Deus se engane em algum momento. Pode ser que a gente se exatamente. engane. Mas o Senhor tem a resposta. Então, quando eu venho para uma live como essa, Hudson, você não está entendendo. Deu rói-rói na barriga. Não sei se aí fala de rói-rói. Senhor, Boa. quem sou eu? Chega, Jesus! Eu estava ali nervosa e o Espírito dizia assim, mas é o Espírito quem vai dar o que falar. É o Exatamente. Espírito quem vai nos conduzir. E aí, quando a gente começa a live, eu estou aqui maravilhada, porque 2 pontos que eu tinha notado, sem a gente combinar, o Espírito conduziu. Isso é esse resultado de conhecer a Deus, de estar na presença dEle, de ouvir a voz dEle, de deixar Ele nos guiar. Isso é tremendo, igreja. Me permita aquele sacudir. Isso Isso é o que tem de mais poderoso que a gente podia levar desta crise. é verdade. É um momento de conseguir mergulhar em Deus, porque nossas agendas foram paradas, porque não está mais acontecendo aquilo que a gente achava que tinha que acontecer do jeito que a gente controlava. A gente está na Isso, completa dependência, e na dependência a gente se aquieta para ouvir, e quando a gente se aquieta para ouvir, Ele é fiel para falar, para responder, para dirigir, para direcionar, para revelar, para jogar luz. Oh, glória, esse é o nosso Deus! aleluia. Uhul. Prossigamos em conhecê-lo, igreja! Amém, Prossigamos! E que isso seja algo que a gente leve desta crise para um novo tempo da glória que se revelará. Aleluia, eu amém, creio! amém. Eu também creio. De todo o coração, é tudo essa maturidade, né? Perceba que o Espírito de Deus quer conduzir a igreja para essa maturidade, porque ao longo dos últimos 20 anos, nós crescemos, nós tivemos uma missiologia muito forte, né? Falando teologicamente, nós falamos em ganhar e conquistar pessoas, mas nós não tivemos o mesmo peso nessa medida aí. Nós não tivemos o mesmo peso dado a amadurecimento de líderes, a amadurecimento da mente cristã, da mente bíblica. E aí o que nós temos? Nós temos hoje um gigante, né? Vamos chamar assim, um meninão de 2 metros de altura, que é a Igreja do Brasil, mas ela tem 9 anos de idade, tem uma mente de 9 anos de idade. Ela é uma menina, ela não amadureceu. Então nós líderes somos responsáveis por isso, porque às vezes a nossa agenda é muito superficial. Então nós nos arrependemos disso, mas nós precisamos agora trabalhar um amadurecimento. Esse amadurecimento significa que esse homem interior, ele vai ser formado, habilitado. Então, não é só juntar gente, é formar herdeiros, não é isso, pastora? Exatamente. E antes de entrar na questão do herdeiros, algo que você falou aqui. Tá cortando aí, Hudson, ou tá Não, normal? tá bom, tá normal. É, algo que você falou aqui que me veio quando você começou a sua fala. Eu me lembro de um estudo que saiu do IBGE, eu não lembro se foi fim de 2018 ou início de 2019, mas que falava do crescimento exponencial da igreja evangélica no Brasil. À Uhum, mesma época, eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei um dado alarmante, que uhum, para cada evangélico dentro de uma igreja, dentro que eu digo é fazendo parte de uma igreja evangélica brasileira,
já havia um que havia passado por ela e se desviado. Uhum. Olha que dado alarmante. Então, quando os Verdade. meus olhos estão sobre crescer, 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 expandir, ganhar, mas não estão no foco de trabalhar este que foi ganho, no amadurecimento, e aí a gente acaba voltando para a questão da fé, vem as adversidades, as lutas, e essa pessoa sequer consegue permanecer. Porque Uhum. ela tinha vários outros fundamentos pelos quais ela estava ali na igreja fazendo parte de um corpo. Expectativas Uhum. mil, mas não estava fundamentada e nem madura Uhum. para lidar com. Então, nesta realidade, essas pessoas se perdem. E estes que se perdem se tornam desafio para a igreja para alcançar novamente, porque é mais fácil alcançar o que nunca foi alcançado do que o que já esteve e se perdeu. Então, como é essencial nós trabalharmos a maturidade deste menino que foi alcançado. E eu Uhum. creio, Hudson, que esta crise está assim, trabalhando a maturidade em nós pela dor, é na dor. A gente está sendo forjado ali no fogo, literalmente no fogo do Senhor. É verdade. E como nação, né? Como cidadãos, nós também perceba que nós tivemos dificuldade com aprender a desenvolver a nossa cidadania através do conhecimento do que é esse papel, sem que as paixões ideológicas nos dividissem como nós estamos divididos. Nós temos 200 milhões de brasileiros divididos. Por quê? Porque as paixões estão atuando e as nossas emoções, nós somos um povo muito emocional, nós somos a terra do futebol, né? E essas emoções muito afloradas revelam exatamente um povo que precisa desse amadurecimento para poder se afirmar, para poder viver seu propósito. Existe um propósito para a nação, mas ela precisa crescer, amadurecer, lidar com o seu temperamento, submeter as suas características ao governo do Espírito Santo. E como nação, a nação ela precisa daquilo que a igreja que vai apontar como caráter e direção, né? Se a igreja apontar como caráter e direção aquilo que realmente a Bíblia fala, nós podemos ter um efeito disso, né? No discipulado da cultura, né? Do discipulado da nação. O que você pode nos falar sobre isso? Não, exatamente. Por muito tempo, nós fomos a igreja do gueto. Uhum. Então, o que a gente entendeu ser igreja? A gente entrega a vida a Jesus e agora a gente se reúne, a gente se fecha no nosso gueto religioso. Então, Uhum. nós desenvolvemos liturgias maravilhosas, nós somos experts em liturgia, né? Isso. Liturgia para agradar, liturgia para deixar as pessoas satisfeitas. Nós muitas vezes nos transformamos ali no clube religioso, onde as pessoas vêm para se sentir bem. Uhum. E nessa cultura do gueto religioso, isso aqui é maravilhoso para o inimigo da igreja e do reino. Porque se você vir, Hudson, essa é a ação do inimigo. Se você observar através das leis que têm sido promulgadas, das ações, muitas vezes, dos governos, existe uma cultura por trás que é qual? Empurra essa igreja para o seu gueto. Tranca esse povo no seu gueto. E eles ficam ali adorando, maravilhados com a presença de Deus, com comunhão. Isso tudo é muito bom e é bíblico. A gente deve usufruir. Mas o nosso chamado é para fora desse gueto. Ali nós nos alimentamos para podermos discipular a nação na qual estamos inseridos. Porque uma nação será resultado, eu acredito, direto da igreja que ela possui. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. E você pode dar até um exemplo prático da tua própria experiência de como você tem levado através daquilo que é a tua área de atuação, e você já viveu isso mais intensamente atrás, mas você pode exemplificar isso
para que nossos amigos aqui possam fazer esse paralelo com as suas próprias vidas, né? Tá, deixa eu tentar exemplificar. Imagine que nós estamos na igreja e a gente está fechado lá, adorando, louvando, oh, glória, isso é maravilhoso. Mas existe um advogado ali na igreja. Uhum. E existe um professor na igreja. Uhum. E existe um economista, e existe um político, sei lá, um vereador, um deputado. E essas pessoas, então, elas são conscientizadas de que elas têm um papel no propósito do rei, para a manifestação do reino e a disseminação dos valores do reino para a transformação da cultura, para vivermos sob a cultura do reino. Uhum. Então, quando este advogado sai, ele vai ser alguém que vai pleitear a causa da justiça, porque o reino deste rei é reino de justiça. Aleluia. Oh, então ele não vende parecer, ele não negocia com os princípios da justiça, que é princípio do reino. E assim o professor que sai, ele está em sala de aula como sendo uma voz que vai ensinar, não apenas instrumentalizando para uma profissão, mas liberando princípios que formam cosmovisão, que é a lente que as pessoas vão ler a realidade e responder e reagir a elas. Então, o professor do reino, ele está implantando ali valores do reino através do ensino. Ainda que seja um ensino instrumental. E nisso a nação vai sendo discipulada. Então, meu esposo é um contador. Eu fui contadora. E fui professora, eu atuei muito na área acadêmica, até que o Senhor me chamou para um exercício mais integral ali, na contramão do meu esposo, por exemplo, que Deus deixou ele lá na contabilidade, sendo pastor, mas na contabilidade. E ali, naquela área de influência, ele também está discipulando através das ações de justiça na economia. Quando lida com os empresários, quando chegam os pedidos para dar um jeitinho naquela nota, calçar a nota, dá um jeito de recolher menos imposto. E ali vem o ensino a César o que é de César, o que é justo precisa ser feito, o seguir as leis para o estabelecimento da ordem, combatendo o caos. Então, é a igreja que sai do gueto para discipular a nação com a vida prática dela, eivada de princípios do reino, transformando, eu acho que é uma metanoia, não sei se você já pensou sobre isso, não sei se é absurdo que eu vou dizer, mas é uma metanoia coletiva. É uma metanoia social. Isso. É quando nós, os agentes do reino, fora da eclésia, fora da instituição, mas nas suas áreas de influência. É um político que não está apenas preocupado com o exercício ou o ativismo político partidário, mas com a sua participação política, que é transformadora da nação, Hudson. Você já pensou o que é um político que, no poder que tem para legislar ou até para executar aquilo que foi legislado, ele consegue olhar com o olhar de compaixão do Senhor, ele vai ver aquele esgoto numa comunidade e aquele ser humano que foi criado à imagem de Deus tem um valor e uma dignidade que lhes são intrínsecos, porque ele carrega a imagem de Deus, mas ele mora à beira de um esgoto. Não, então eu vou criar uma lei e eu vou executar essa lei direcionando recursos para que esse esgoto seja sanado e este cidadão tenha a dignidade de morar num lugar onde ele não está à beira do esgoto. Isso é a igreja, sabe, encarnada nas áreas de influência, discipulando a nação, dizendo, ei, isso aqui é importante, a dignidade do ser humano é importante, e quando eu uso qualquer recurso público, eu preciso ter esse olhar em mente, porque o reino se estabelecendo, isso é nas mais diversas frentes. Meu Deus, como isso é poderoso. É verdade. Às vezes, nós como cristãos, por causa desse não amadurecimento, até achamos que a gente é anjo, mas nós não somos anjos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Esse é o mundo caído, quebrado, para onde Deus nos enviou. E nós conhecemos a restauração. Nós conhecemos a redenção. Também nós não somos demônios. Nós somos, na verdade, o povo de propriedade exclusiva de Deus que tem a mensagem do céu para compartilhar na terra. E essa aplicação do Evangelho no dia a dia é que nós precisamos buscar os princípios de Deus. E assim, nesse processo de discipular pessoas na cultura do reino,
Como tem sido a sua experiência discipulando cristãos, descobrindo o potencial deles, descobrindo os propósitos e colocá-los para atuar na cultura, não é? Na transformação dessa cultura? Ai, que pergunta boa! Estou vibrando! Sabe por quê? Que você que nos acompanha nessa live, é com você que Deus tem um mistério, um propósito para ser um agente do reino para a transformação de uma cultura, de uma nação. É comigo e com você. Então, o que eu percebo é que a gente fica assim, se a gente está na igreja, nós nos convertemos, nós amamos o Senhor Jesus e a gente diz assim, eis-me aqui, Senhor, somos teus. Ok. Aí a gente acha que para ser dele e para ser verdadeiramente usado por ele no propósito dele, a gente tem que ser pastor. Ou tem que ser um missionário. Ou tem que ser um apóstolo. Ou um profeta. Ou estar ali numa... Calma, ei, tem os dons de Cristo dados à igreja, sim, para a edificação desse corpo e direção desse corpo e governo, tem. Mas temos nós, enquanto igreja, todos nós, que o Senhor envia para a transformação de uma cultura. E aí, colocar isso na cabeça das pessoas hoje, para mim, tem sido o maior desafio do discipulado. Porque elas chegam achando que para a vida delas realmente tem um respaldo de que elas estão servindo a Deus e realizando o propósito para o qual elas foram criadas, elas têm que se tornar missionárias ou pastores. E você conscientizar de que, olha só, você está na sala de aula, você é um professor de biologia, cara, você não sabe como Deus pode te usar nessa área. Porque Satanás entrou nessa área com uma teoria maligna que tirou Deus da criação, tirou Deus de qualquer possibilidade. Olha uma coisa simples, Hudson, como uma aula de biologia, onde as correntes que têm ensinado fora e sem o conhecimento de Deus, têm dito assim, você é o resultado de uma ameba. Você é o resultado de algo que aconteceu e que eventualmente gerou você. Aí, as circunstâncias foram mudando, deu em você, você é nada. Olha o que está por trás dessa cultura. Tira o valor do homem, a dignidade que o homem carrega enquanto criado à imagem e semelhança de Deus. Aí eu tenho um biólogo dentro da igreja, um professor de biologia. E você vai dizer, cara, você nesse monte de influência, nessa área de influência, você vai falar que tem um Criador. Você vai poder falar que nós fomos criados à imagem dele. A gente tem um valor muito grande. E entende como isso vai transformando a cultura, a mente, a forma de ver e de reagir. Isso é em tudo. Então, para mim, o grande desafio é conscientizar a igreja de que exatamente onde você está, nessa área de instrumentalidade que Deus te deu, foi Deus que te deu. Ele tem um propósito para te usar. E se você estiver na posição, ele está fazendo algo de forma tão poderosa quanto o pastor que está no púlpito pregando. Porque é tudo para a glória dele, sob a ação do reino dele que já chegou nesta terra. Aleluia. Aleluia. Muito poderoso isso. E um outro aspecto é exatamente esse de que, consciente do seu papel, agora a comunidade, não é, cristã, a igreja, aquela localidade, ela deve abraçar, não é, esse conjunto de vocações, esse conjunto de propósitos, precisa trabalhar unido para desenvolver na localidade e a partir dela a missão que nós temos, a missão cristã, não é? E porque muitas comunidades esperam que os seus líderes façam. Eles sempre estão cobrando que os líderes executem. Mas fale um pouquinho sobre essa missão como uma responsabilidade de todos, mas assim, a execução é do rebanho. Não é? A execução não é uma execução que tem que ser dos pastores, dos 5 ministérios, dos líderes dos 5 ministérios. Eles capacitam para. E compartilhe um pouco sobre isso. Não, é exatamente isso. Quando eu tenho os 5 ministérios, eles são dons de Cristo dados à igreja. Para quê? Para a capacitação dessa igreja que sai.
Eu acho que a Exatamente. chave está aí. É a igreja que sai, ela é capacitada por apóstolos, por profetas, por mestres, ela é cuidada por pastores. Para ser igreja, ela foi alcançada por esses evangelistas, né? Isso. Então, nós temos a ação dos 5 ministérios, formando, capacitando e edificando essa igreja, mas é a igreja que sai. E aí, quem é que sai? Aqueles que foram alcançados e capacitados. Eu acho que uma questão até anterior, não sei se eu não quero fugir, eu quero voltar, mas que eu acho que é anterior a isso, Hudson, é porque por muito tempo missão de igreja foi Uhum. focada em salvar almas da Uhum. perdição eterna. Então, quando a missão da igreja é vista salvar almas da perdição eterna, eu vejo Uhum. apenas evangelizar. Evangelizar para a salvação, para a eternidade. Mas Jesus, quando ele pisa nesta terra, ele diz assim: vocês são enviados a pregar as boas novas do reino que já chegou. E ele vai falar o tempo todo deste reino. E este reino implica, sim, em alguém que vai receber a boa nova da salvação, vai sim ser salvo para a eternidade, mas não foi retirado desta terra. Aleluia. Nós não fomos retirados. Poxa, se não tivesse mais o que fazer aqui, a gente ia salvar para a glória, que lá é o lugar, não achou, não adou. Por que a gente ficou? O Porque tem um mandato propósito. cultural, né? Isso, há um propósito. Então, desse mandato cultural, que é missão da igreja, junto com a Isso. grande comissão, e indissociável. Só que, por muitos anos, a igreja focou missão salvar almas. Mas a Isso. missão é mais ampla. E tem a ver com a salvação, sim, de almas, mas com a manifestação do reino que já chegou. É lançar as boas novas do reino, mas viver essa realidade do reino, buscando viver esses princípios e valores. Isso precisamos conscientizar a igreja. E essa igreja que vai sair. E aí volta para o que a gente falou. Não é o pastor da igreja que vai sair. Porque Exatamente. eu vejo algo, pronto, tem algo aqui que me vem, e eu espero que caiba aqui. Quando numa eleição, e a gente vai estar muito perto aí das eleições, estão muito próximas, e você começa a ouvir as conversas de alguns irmãos na igreja. E eu não sei você, mas eu já ouvi conversas do tipo: por favor, eu quero pedir que você vote em fulano, porque se fulano ganhar, aí eu garanto o carro da minha filha, porque ela é comissionada. Mas se entrar Meu Beltrano, Deus. minha filha perde o emprego. Eu ouço muito isso aqui. E aí eu fico assim: meu Deus do céu, essa pessoa que está lá na área de influência que eu não estou. Porque a minha é aqui, edificando o corpo, edificando a noiva. Mas essa pessoa está lá e olha a mentalidade dela lá naquele lugar. Então, como isso, meu Deus, é a igreja enviada com uma mentalidade transformada, entendendo o seu papel e propósito de ter ficado aqui na terra Uhum. e exercendo esse papel para poder ver mudança na nação. Sem isso aqui, a gente fica dando voltas na igreja que eu volto para a mesma fala, que é gueto, e que como gueto ela quer ser servida, ela quer estar num lugar muito legal, bom, e ela espera que tudo seja feito pela liderança que está ali na frente do gueto. Voltando ao ponto da perspectiva de Deus e a perspectiva humanista, né? Essa perspectiva humanista, ela está tendo mais influência na mente de alguns cristãos, né? Do que a perspectiva de Deus. Então, como você colocou muito bem sobre a perspectiva de Deus para o seu reino, o plano de Deus é um governo. E esse governo é feito de leis, princípios, valores, que devem ser vividos o tempo todo em diversos lugares, nas diversas áreas da vida. Então, nós precisamos retornar a esse princípio, retornar a esse plano de Deus, a essa perspectiva de Deus, que é exatamente como você começou a falar sobre essa questão da fé, de acreditar no que Deus diz como solução, não é isso? Exato. E governo, olha o que você traz, governo. Quem é que está no governo? Quem está no governo, para mim, não é simplesmente um Bolsonaro ou quem quer que seja.
que Deus pode Uhum. levantar e usar. Ele tem o coração do rei na palma da sua mão, diz a palavra, ele inclina para onde quer, ele entroniza, ele tira do trono, ele é Deus. Mas o governo é dele. E nós Amém. somos cidadãos do reino dele. Então nós Amém. compreendemos as leis, como você falou, que são as leis estabelecidas pelo rei, no governo que é dele que eu estou submetida. Amém. E aí, como Exatamente. igreja, a gente tem essa perspectiva clara. Então, se eu sou um legislador e eu faço parte do corpo de Cristo, Hudson, eu não legislo em benefício próprio. Eu não Isso. legislo para alcançar algo para mim ou porque eu estou devendo algo a alguém. Eu legislo para alinhar as leis humanas à lei daquele que tem o governo. Porque, no fim, é isso. A nossa conversão significa sair do reino das trevas para o reino da luz, nos submetendo ao governo dele. E esse governo vai implicar atitudes práticas de submissão a leis, princípios e valores, vivendo-os na prática da vida. Muito bom. Pastora, nós corremos tanto, falamos tanto, nosso tempo já está acabando. Que pena, né? Mas está sendo muito bom esse tempo e eu queria agora pedir a você que desse as suas últimas palavras a esse respeito, dessa perspectiva de Deus e a importância de abraçarmos a perspectiva de Deus. Me diga aí. Eu quero finalizar falando sobre isso, exatamente assim. Eu queria liberar algo, porque eu tenho essa coisa do profético em mim aqui queimando. Amém. Vai lá, vai lá. Sabe, eu quero liberar sobre você, meu irmão, minha irmã, que você Amém. possa ser um agente desse reino, que Amém. compreende os valores do reino, os princípios Amém. que esse reino implica, ser deste reino, estar sob o governo, mas não compreende Amém. apenas para você, mas você se torna um agente multiplicador, disseminador. A gente está vendo aqui um vírus se disseminando. Olha o que ele faz, como ele alcança as pessoas, como ele toma, como não tem barreiras ou limites. Eu quero dizer, não que a gente vai ser como um vírus, mas que nós vamos ser disseminadores. A igreja Amém. brasileira será disseminadora dos Amém. valores do reino. E ela viverá sob a perspectiva do reino, não sob a perspectiva humana. Ela não se moverá. Eu libero isso em fé. Nós não nos moveremos Amém. por aquilo que vemos, nós nos moveremos por aquilo que cremos, nós traremos à existência o que não há, e a partir dessa igreja que se move em fé, se alinhando ao governo do rei, a partir desta igreja nós veremos uma nação brasileira transformada pelos valores, Aleluia. pelos princípios e pelo poder do rei, que se manifestará através das nossas vidas. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Pastora, na verdade, minha equipe está sugerindo aqui para a gente continuar mais um tempo. Você tem disponibilidade aí? Tenho sim, vai ser uma alegria. Estou aqui, olha, queimando. Amém. Isso é muito bom. Então, pessoal, todos vocês que estão conosco, aguardem um minutinho que nós vamos retornar e vamos continuar esse papo aqui com muito ensino, muito discernimento com essa mestra, né, apostólica. Ela carrega realmente uma visão bíblica, apostólica, a respeito do que Deus está fazendo. Então, continue conosco com a pastora Ediomari. Daqui a pouco nós estamos retornando. Um grande abraço a todos, hein? Bem-vinda, pastora. Tudo bem com você, né? Para esse segundo tempo? Tudo bem, já tomei uma aguinha, então tudo bem. É isso aí. Muito bom. Mas aqui muitas pessoas estavam comentando sobre essa importância de saber nosso papel como igreja e a nossa participação na transformação da sociedade, a importância de saber nossos propósitos, né? O propósito pessoal, o propósito da igreja, o propósito da nação e como viver isso nos dias de hoje, né? Você estava falando, continue compartilhando conosco aí sobre exatamente isso, que é essa nossa responsabilidade como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pois é, e esse povo, ele tem uma responsabilidade que é aquilo que a gente falava.
é para além de práticas religiosas. É para Exato. além de ser servido Uhum. e de usufruir das benesses do reino, porque a gente também usufrui. E não tem nada de Uhum. errado nisso, não. A gente É verdade. senta à mesa do rei, isso é maravilhoso. Que bom que ele prepara para nós esse banquete e nós podemos acessá-lo. Glória a Deus por isso. Mas É verdade. há um propósito maior do que sermos servidos, sabe, Hudson? E aqui eu vejo, por exemplo, me vem agora, eu sou péssima de lembrar exatamente para poder citar. Mas me vem aqui uma história que ela é real, ela é verídica. E foi um alerta para mim quando começou a me chacoalhar para me retirar desse lugar de uma Uhum. espiritualidade limitada às práticas religiosas, não compreendendo todo do chamado e propósito de Deus para as nossas vidas. E Uhum. isso aconteceu com um relato. Uma determinada universidade americana, ela foi acionada por Hollywood. Eu não me Hum. engano, eu não me lembro se na década de 80, 90, isso eu não lembro. Me perdoe aqui a falta de precisão na informação. Mas ela foi acionada por um estúdio hollywoodiano que pedia a ela os egressos dos cursos que eles tinham de artes e para que pudessem ser roteiristas em Hollywood, produtores em Hollywood. E sabe o que aquela faculdade respondeu? Você vai ficar Uhum. pasmo. Que os seus alunos não se envolviam com as coisas do mundo. Uau! Você Forte. entende? E quando eu li isso, e aí o autor, eu não lembro quem era, mas ele dizia assim, olha a falta de perspectiva da igreja. Porque a gente entendeu errado. Tipo assim, Exatamente. a gente entendeu errado. Jesus Cristo vai orar e vai dizer, eu não peço que você, Pai, os tire do mundo. Por que não tirar do mundo? Porque era aqui que a gente precisava ficar. Porque ele estava nos comissionando. Eu vou para o Pai, mas eu envio vocês como eu fui enviado. Isso é chave para a igreja. É um envio, como Jesus foi enviado a este mundo. Nós, enquanto igreja, enviados a este mundo com o propósito de salgá-lo, de ser luz que dissipa as trevas, de ser agente do reino que revela este reino, traz esse reino à existência, encarnando neste mundo, trazendo transformação. E aí, quando a igreja não entende isso, ela acha assim, vamos nos separar do mundo, porque o mundo vai nos contaminar. Então a gente se separa do mundo, ao invés de ser luz que entra lá para dissipar trevas. E essa faculdade, então, se negou a mandar os seus estudantes. Olha o que acontece com isso. Aqueles que têm a cosmovisão cristã e que, ao Uhum. fazer um roteiro de um filme ou produzir um filme que vai alcançar massas através do entretenimento, que é uma área de influência poderosa. O que se fez? Tira esse cara e ele só vai produzir filme para o público cristão. E a grande massa vai receber filmes de quem? De quem vai colocar lá no filme a ideologia de gênero, de quem vai colocar lá no filme ideologias e princípios completamente opostos e contrários ao reino. Então você vai ver filmes trabalhando a questão de não haver verdade absoluta, estimulando o relativismo. E aí eu venho aqui como igreja e evangelismo dizendo que Jesus é a verdade, a um povo que foi discipulado através de filmes que não existe verdade, cada um tem a sua. Por quê? Porque a igreja se retirou desse lugar. Perdeu a oportunidade dessa universidade, hein? Você já Puxa vida. pensou? Só que isso não é um alerta para nós, isso é para nós. Então, eu recebi um rapaz no gabinete um dia desse. Olha que coisa. Esse rapaz ainda na minha frente, 19 anos, menino novinho. E ele ama ler, pesquisar, estudar. Aí ele diz assim, pastora, eu amo C.S. Lewis. E eu já li tudo do Lewis. Aí eu digo assim para ele, que ótimo. E eu amo literatura. Eu disse, ô Glória. Ele disse, mas eu tenho chamado de Deus. Eu disse, para quê? Aí ele disse, não, o pessoal disse que eu sou muito cheio de Deus e eu devo ir para o seminário, então eu vou deixar a literatura, vou deixar tudo isso que eu tenho para ir para o seminário, para ser pastor. E eu estou aqui olhando para ele dizendo assim, meu filho, preste atenção. Quando Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia e esse filme alcançou os cinemas, tem princípios do reino invadindo as casas de pessoas que não deixariam ser invadidas por um pregador do evangelho.
Exatamente. Mas nós precisamos disso, desses literatos que têm a cosmovisão cristã e que vão redigir contos e vão escrever roteiros que vão nos impactar com a mensagem do Evangelho, ainda que não seja aberta como alguém que está pregando no púlpito. E eu dizia, esse pode ser o teu chamado. E você não deve se envergonhar ou se entristecer ou achar que está servindo menos a Deus. Você vai estar servindo de uma maneira poderosa e às vezes com um alcance maior do que o pastor pregando no púlpito da igreja local. Esse é um tema muito importante, a visão bíblica de mundo, a visão cristã de mundo, né? E que pouco nós temos como igreja trabalhado. E como é importante aprofundar isso, né, pastora? Muito, Hudson, muito. Então, assim, isso arde demais, queima demais no meu coração. Eu acho que a nação... É que a gente vai conversando e vai vendo que um princípio puxa para outro, puxa para outro, porque é tudo muito ligado, né? É uma rede. É verdade. Mas a gente vai vendo que nós precisamos assumir este papel, nós precisamos entender que é assumindo o papel que a igreja encarnada, a igreja encarnada... Eita, aqui vem uma coisa que me vem agora também. Oh! Vamos lá! A gente vai conhecendo Jesus e Jesus é Ele quem vai nos comissionar. E é Ele quem vai dizer, vão como eu envio vocês como eu fui enviado, e Ele vai dizer, façam como eu fiz. Eu bato muito nessa tecla lá na Zoe. São duas chaves essenciais para a minha vida, para o desenvolvimento da minha vida. Entender que eu sou chamada para ir ao mundo como Jesus veio e fazer como Ele fez. E um princípio básico da ação, do modus operandi de Jesus foi qual, Hudson? Encarnação. É o Deus Exatamente. Que se despe da sua glória, se despe da glória para pisar na Palestina, para pisar na terra seca, para caminhar na terra empoeirada, para comer com gente, para beber com gente, para viver a realidade de gente, para ouvir gente e falar com gente, encarnado na realidade, no contexto sócio-histórico. E se ele é o meu modus operandi, ou seja, se ele é um modelo que diz vá como eu fui, olha o que está sendo dito para nós, se encarnem na realidade. Se encarnem. E aí não é como instituição, não é essa coisa da instituição como líder que vai esperar que ele faça. Não, sou eu e você encarnados na realidade, onde nós estamos, a partir do monte de influência ou da área de influência que é a família, que é a primeira delas. Exatamente. É encarnado nela e sem me negar e sendo um agente nela. Então é na família, é na política, nas artes, no entretenimento, é na economia, é na educação, encarnados lá. Por quê? Porque uma vez encarnados, a gente vai ser o fermento que leveda a massa. É importante, os pastores estão nos ouvindo, de ter essa compreensão de que quando as ovelhas estão com a gente, é os 15 minutos do intervalo. Né? As reuniões de domingo é os 15 minutos do intervalo, porque o jogo é jogado na vida, no dia a dia, na sociedade. E ali a gente vai como treinador, vai dizer assim, ó, vamos melhorar essa defesa, ou vamos aperfeiçoar esse ataque, vamos fazer um melhor meio de campo, exatamente isso. Então, os pastores, os 5 ministérios, eles são aqueles que são os treinadores, aqueles que habilitam, que formam, né? É exatamente isso que você está falando, né, pastor? Sobre a importância de ter essa compreensão como igreja de que o jogo é jogado aí, fora. Meu Deus, como eu amei isso que você falou. É isso. A gente acaba desenvolvendo o nosso chamado nos 15 minutos. Mas não é assim. É no todo Exatamente. Da vida. Não é verdade? Eu falava um dia desse para uma moça que ela tem um chamado, por exemplo, na questão do aborto. Ela sente algo. E eu dizendo assim, seja voz. Porque na hora que você for voz, você está lá levando os princípios e valores do reino. É vida. E nós não podemos nos tornar assassinos dos nossos próprios filhos, a quem deveríamos estar oferecendo proteção e segurança. Dia das Mães aqui, ó, mais uma vez, uma questão do reino, que os agentes do reino precisam se envolver. Então, às vezes, a gente
a gente vê essas questões, aborto, não, isso aí não é comigo. É conosco. Isso é uma questão que é conosco. E que onde a gente estiver, nós precisamos ser voz que combate, que denuncia e que aponta para um outro caminho. Morte não, assassinato não é vida. Eu vim para que tenham vida, Deus tem vida, mas vai ser difícil, mas eu não sei o que fazer, mas Ele é aquele que provê, Ele é aquele que intervém, Ele é aquele que muda histórias e realidades. Então, não mata. Matar não é caminho, matar não é solução, nós somos agentes de vida. E a igreja se envolve com temáticas, por exemplo, como esta. Isso é a igreja encarnada na nação, transformando a realidade da nação. Eu vi um texto da Lara Coupe, eu acho, Lara Coupe. Landa Coupe. Landa Coupe, é. Ela tem um relato, acho que você já leu, de uma cidade. Ela começa falando sobre uma cidade que tinha um percentual altíssimo de evangélicos. Mas Exato. quando ela vai verificar os números daquela cidade, os números de violência são dos maiores da nação. Então, Isso. como assim? Eu tenho um percentual alto de evangélicos, mas as realidades daquela sociedade não foram transformadas pelo reino, que esse evangélico deve revelar. Porque quando o reino chega, Hudson, o caos dá lugar à ordem. A anarquia cede lugar à ordem. Quando o reino chega, a justiça toma o lugar da injustiça. A violência cede lugar para a paz que se estabelece e se revela. Então, se isso não acontece, não é percebido na realidade, tem algo aqui que a gente precisa rever. Tem algo que a gente precisa rever. E uma das coisas que acontece na cultura brasileira é que o Estado ele é muito grande e forte, né? E nós estamos num processo que Deus está chamando a igreja para participar dessa mudança. O Estado ele tem sido usado exatamente de uma maneira nociva para a nação, muitas vezes. Ao longo dos últimos anos, as últimas décadas, tem sido realmente um lugar onde a corrupção, o engano, o desvio tem se estabelecido. E, além de desejar a mudança lá, nós mesmos, como sociedade, precisamos mudar e ver a força que nós temos como comunidades, a nossa força como um povo, né? E a igreja, ela é responsável por dar esse caráter de uma nação que não é idólatra ou dependente do Estado, principalmente quando esse Estado é manipulador, né? Quando ele está sendo usado por forças manipuladoras, né? E então, nesse momento, o nosso chamado parece que está assim, gritando para que a gente largue esses olhos dos poderes, do Estado e comece a ver aquele potencial que nós temos para fazer uma grande mudança. O que você me diz? Esse potencial em nós me vem aqui, e se você me permitir, eu queria dar um testemunho de algo que eu vivi. Por favor. Na Copa do Mundo, houve um movimento chamado Ame Brasil. Esse Sim. movimento ele foi startado por grandes igrejas e eu abracei um braço aqui em João Pessoa. E o que era o Ame Brasil? Era a gente se envolver, a igreja saindo para se envolver, não apenas com o evangelismo, mas com atos de responsabilidade social durante esse grande evento que traria grandes desafios sociais. Uhum. E aí eu fui para uma palestra, olha isso, fui para um encontro com movimentos sociais representados para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por quê? Porque havia um alerta com dados de que em eventos como este, como a Copa do Mundo, haveria no mínimo uma duplicação no número de crianças e adolescentes explorados sexualmente, pela quantidade de turistas na nação. E aí se faz essa reunião e eles começam a debater. Ali você tinha representante do Ministério Público, ali você tinha representante dos ministérios sociais, né, das ONGs, e ali eu vi, Hudson, o movimento LGBTQTQTQT, estava tudo lá. A gente tinha representantes da CNBB, a gente tinha os representantes das comissões estaduais, dos conselhos, né, de proteção à criança, estava tudo lá. E eu estou sentadinha aqui assistindo. E aí entra um promotor para falar. E esse promotor vai dizer, olha a força que nós temos. Esse promotor vai dizer assim,
Nós não estamos preparados como nação brasileira para enfrentar o problema da exploração sexual em crianças e adolescentes. Não estamos, não sabemos o que fazer. Não temos pessoas. Não... Aí começa a falar e vai dando dados. E eu estou aqui observando. E o maior desafio dele era recursos humanos no combate. Quando termina isso tudo, eu vou lá e digo assim, e ele foi aplaudido de pé. Aí eu chego nele e digo assim, promotor, eu posso falar uma coisa com o senhor? E ele vira, tinha terminado ali tudo, mas tinha muita gente em volta, ele vira, eu disse assim, eu quero dizer ao senhor que eu estou aqui representando a igreja evangélica. Com ousadia, a igreja evangélica é uma pessoa. E eu quero lhe dizer que nós temos o que o Estado não tem. Nós temos os recursos humanos que, unidos, vão impactar essa cidade. E nós éramos uma cidade dormitório, porque Natal era uma cidade onde os jogos aconteceriam. Aí ele olha para mim, ele vira, ele dá uma risada. E ele diz assim, mas ele riu tão alto que todos se viraram para nós. E ele diz assim, igreja, a sua igrejinha está preocupada com cadeira acolchoada e ar-condicionado para as pessoas se sentirem bem. Sua igrejinha não quer saber de problema de exploração sexual infantil, não. E aí eu recebi aquela pancada. Eu disse, agora, Senhor? E ali eu creio que na ousadia do Espírito eu disse, promotor, você me perdoe, mas eu quero te dizer que você verá uma igreja que se importa. E nós temos o potencial para transformar e combater o mal que o Estado não tem. Você verá isso na prática. E saí. E disse, e agora, papai? Eu sei que, resumindo, começamos uma ação nisso. Envolvemos as igrejas da cidade, onde a gente ia para os sinais, com faixas, com panfletos, ore, a gente colocou lá, ore, mas também denuncie, Disque 100. Começamos a sensibilizar nas escolas, explicando o que era. Enfim, fizemos uma ação linda na cidade. Mas onde é que eu quero chegar? Olhe como Deus nos honra e o poder que está nas nossas vidas. A gente colocou várias igrejas em sinais com pecinhas sobre abuso e exploração e depois a gente entregava os panfletos. Num dos sinais, uma igreja falta. E aí eles me ligam, pastora, sinal tal não vai ter igreja. Eu disse, eu vou. Chamo minha filha, você vai fazer a peça. Chama a Nelly, vocês duas fazem a peça e eu vou entregar os panfletos nos carros. E aí fomos para o sinal. Primeira abertura de sinal, abriu. Quando fechou, eu vou para o carro entregar. Chego no carro que abre o vidro, eu digo, nós evangélicos dizemos não ao abuso e exploração sexual das nossas crianças. E jogo o panfleto. Quando eu jogo, quem é que está pegando o panfleto do outro lado? O promotor. Meu Deus! Ele arregala aqui os olhos assim. Nordestino diz as butucas de olho. Muito boa. Meu Deus! E ele diz assim, você... E eu disse, a igreja em ação, combatendo o mal. E aí ele ficou olhando para mim assim, eu disse, está em todos os lugares da cidade, pode passar que você verá. Então, olha o potencial que nós temos. Fantástico, fantástico. Meu Deus! Tremendo, muito grande, muito grande. E é exatamente isso, meus amigos, vocês que estão conosco. Nós temos recursos que Deus nos deu que estão parados. Porque uma das coisas que nós precisamos entender nesse momento, onde estamos em casa, é exatamente as linhas de provisão que nós possuímos. As coisas que nós possuímos e nós não vemos. Quando você está em casa e você analisa, faz uma limpeza na casa, você descobre o tanto de coisa boa que você comprou, que você adquiriu, que às vezes está novinha lá, você nunca usou. Muitas coisas na vida da igreja, muitos recursos nós temos e não estão sendo usados. E o Espírito de Deus está despertando. Essa palavra e esse testemunho é para despertar. Nós podemos trazer o sal, a luz, nós podemos influenciar e preservar a sociedade de ser consumida pelo mal, de ser consumida pela fome, de ser consumida por esses diversos elementos que vem para atacá-la. E Deus colocou a gente aí nesse papel. Muito bom exemplo. Conte mais, pastora. É isso. Então, por exemplo, você diz algo aqui que eu já anotei, para não esquecer. Nós possuímos, embora não vejamos. Exatamente. Meu Deus! Engraçado, volta para a fé.
Porque fé é certeza daquilo que não se vê, convicção do que não se viu ainda. É verdade. Como isso está tudo alinhado ali, amarrado. Nós possuímos, mas não vemos. Mas à medida que nos movemos, então nós passamos a ver. Exatamente. Porque já está liberado, já foi Já está liberado. para nós. Então, Exatamente. eu quero aqui agora liberar uma palavra para nós, Fala. como igreja. Ousadia. Amém. Que venha sobre nós ousadia. Nós Concordamos. não fomos chamados para nos mover porque estamos vendo as possibilidades. Nós fomos chamados para nos mover em obediência àquele que nos manda. Amém. E ao obedecermos, é que o mar se abrirá, é que a gente vai passar pé enxuto, é que a provisão virá, porque já está liberado para nós. Aquele que manda já liberou. A gente não está vendo ainda, mas à medida que ousarmos em fé e em obediência, nós testemunharemos, porque essas coisas virão e se revelarão. Assim será na história da igreja brasileira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Concordamos. Estabelecido está, em nome de Jesus. E esse tema que você trabalhou junto com a sociedade é algo de muita importância. A defesa da infância, né? Alguns dias atrás eu gravei com a pastora Cimeia a respeito disso. A seriedade da vida, a responsabilidade que nós temos com a vida, de preservar os vulneráveis, né? As crianças, agora mesmo, no meio da pandemia, estão precisando. Então, você que de alguma forma pode se envolver na proteção da infância, faça isso e se comprometa com esses princípios e valores para atuar aí, porque essa é uma forma de preservarmos a sociedade com a justiça do reino de Deus. As nossas ações, elas vão marcar efetivamente, e nós somos gratos a Deus pelo privilégio, assim também como as mulheres, né, da violência doméstica, né? Eu não sei como é que é aí no Nordeste, fale um pouco a respeito disso. Eu acho que é um problema generalizado, Hudson. No Nordeste, nós temos números um pouco assustadores com a questão da violência geral. Por exemplo, a Paraíba, embora seja um estado... João Pessoa foi sempre tido como uma cidade pacata. E o estado da Paraíba, nós não temos, por exemplo, as comunidades e o nível de violência que o estado do Rio de Janeiro lá vai ter dentro daquelas comunidades. Mas nós temos índices de mortes, por exemplo, que são assustadores. Porque há uma prática do nordestino, e a meu ver, por exemplo, na Paraíba, eu posso falar pela Paraíba, do matar de maneira mais fácil. Se mata. E aí a gente vê essa morte acontecendo, não por causa das bocas de fumo apenas, que é um problema lá do Rio, digamos assim, mais forte, mas a gente vê isso na família, dentro de casa, com as mulheres. Então, isso é muito sério. Eu acho que é a questão de sermos igreja que oferece proteção aos vulneráveis como um todo, é um chamado essencial da igreja. Exatamente. É um muito chamado tremendo. Essencial. E nós precisamos abrir os olhos. E aí, agora me vem aqui algo. Às vezes eu acho que talvez quem esteja ouvindo pode pensar assim, mas eu não sou delegado, eu não sou policial, eu não estou nesse lugar. Mas muitas vezes, aí eu volto para o que eu já atuei lá na área da exploração de crianças. Nós nos omitimos e nos calamos. Quando somos chamados a ser voz profética. Voz profética não é só a voz que no ambiente religioso diz assim, diz o Senhor. A voz profética, ela é voz que denuncia o mal. Que denuncia a iniquidade, que está desalinhado. Ela é voz que denuncia. E por que denuncia? Porque só em denunciar, a gente já está atuando no reino espiritual, combatendo aquele mal. Exatamente. Então, tem um poder muito grande nessa denúncia. E aí, quando eu ou você, nas nossas casas, nós conhecemos realidades de crianças, por exemplo, ou de mulheres vítimas, e a gente diz, não, entre marido e mulher, como é? Não se mete a colher. Eu estou na minha, aqui eu não vou me meter. Isso é omissão. E aí nós estamos deixando de ser voz profética que denuncia o mal. Aqui tem uma coisa que eu quero falar, se você me permitir. Claro, por favor.
Eu estava numa reunião da igreja, lá na primeira igreja batista, e a gente recebeu uma líder. Pasme agora. Agora é a hora que você se segura na cadeira. Uma líder de uma associação, Hudson, no Brasil. Escuta, essa associação, à época existia, para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica por seus maridos pastores. Meu Deus, existe uma associação assim. E eu ficava ouvindo aquilo ali, eu estava em choque. Como assim? A gente não está falando de mulheres vítimas de agressão dos seus maridos ímpios, mas de pastores. Uma associação. E sabe o que elas discutiam? Elas discutiam a problemática de que essas vítimas, elas são caladas na igreja e elas não têm a quem recorrer. Oh, e por quê? Porque é usada a própria Bíblia para dizer assim, não pode trazer escândalo. Então não fala, você fica quietinha sendo vitimizada por este homem, porque se isso for colocado para fora, vai ser escândalo para a igreja do Senhor. E aí, quando você me fez a pergunta, eu disse, eu não tenho nenhum testemunho com mulheres vítimas, mas me veio aqui um muito forte, vivi muito perto. Uma esposa de pastor Hudson, daqui da cidade de João Pessoa. Este homem, ele colocava essa mulher num quarto e ele espancava essa mulher para que ela participasse de orgias. E essa mulher não tinha a quem recorrer. Uma promotora daqui do estado, uma profetisa, uma mulher de Deus, Deus revela a ela em sonho. Olha que coisa. A situação dessa mulher, ela entra em contato com essa mulher, nunca tinha entrado, e essa mulher se abre e diz, eu já pedi ajuda à igreja, mas a igreja disse que não, que eu perdoe e ore porque Deus vai transformá-la. E essa mulher continuou sendo vitimizada no seio da igreja. E aí essa promotora, então, ela intervém e ela precisou ações práticas, gente, que a gente precisa ter. A gente precisa parar de espiritualizar as coisas no sentido de a gente aponta para o princípio bíblico, a gente sabe de Bíblia, mas ele não é encarnado. Ele não é colocado na prática para a transformação de realidades. Então, essa promotora, ela vai para a ação. Qual é a ação, Hudson? A ação não é só orar pedindo para que o Senhor tenha misericórdia da irmã, não. A ação, nesse caso, em que ela é vítima de violência, é interceder. E intervir de forma, interceder que eu digo, não, intervir, tirando essa mulher, por exemplo, debaixo dessa ação agressora, porque ela vai morrer. Exatamente. E nós somos agentes da vida. Mas não é só a vida para a eternidade, é a vida que começa aqui. Então, essa promotora, ela interveio e ela precisou levar essa mulher, esconder essa mulher, porque essa mulher foi jurada de morte pelo pastor, marido. Ela é escondida e, pasme, aqui vem a justiça de Deus, é um caso real, gente, estou contando aqui de algo que aconteceu. Mais tarde, alguns meses depois, esse pastor foi encontrado morto num terreno e as investigações apontaram para pessoas com quem ele se relacionava. Então, o juízo de Deus ali, eu creio, se estabeleceu, mas antes foi necessário uma ação humana dos agentes do reino, promovendo segurança e livramento daquele contexto de morte. Então, exatamente. Onde é que eu quero chegar? Eu e você, nos limites, nas áreas, nas esferas que nós temos de influência, não nos omitindo, mas sendo esses agentes do reino, promovendo o que o reino tem para nós. E o que é que o reino tem para nós? É segurança, é paz. Exatamente. Muito importante esse esclarecimento, esse entendimento. E agora nós falamos com todos que estão conosco a respeito exatamente da sua ação e vencendo toda a omissão, identificando situações e participando, tendo essa ação participativa para a transformação, para a libertação de pessoas dentro das próprias famílias. Agora, existem situações que nós precisamos intervir. E olha, a igreja muitas vezes é acusada exatamente porque nós estamos falhando no nosso papel. E nós precisamos e podemos corrigir esse papel rapidamente, trazendo a aplicação da justiça internamente. Porque quando as crianças
veem a injustiça na casa, elas são feridas, decepcionadas com aquilo, e quando elas veem a injustiça na igreja, elas também começam a pensar que não tem jeito, porque em todos os lugares a injustiça está vencendo. Elas olham isso no Estado, elas olham isso na sociedade. Então, a casa é o lugar onde deve começar a aplicação do amor e da justiça, o amor leal e justo do Senhor. E a igreja é esse ambiente que treina para a aplicação disso, que habilita, que forja, né? E assim, eu quero desafiar pastores, líderes em geral, pessoas que estão nos ouvindo, a se envolver em redes de proteção da vida, de proteção da infância, de proteção das mulheres. Por quê? Porque nós estamos vendo esses males crescerem. E o fato de alguém ser um cristão não significa que está imune a isso. Isso é algo carnal, a violência é algo carnal, mundano, é algo tão diabólico que tem escravizado muitos homens e também muitas mulheres, e as jovens estão escravizados. Então, nós temos a solução. Nós temos o Evangelho de Cristo como solução para isso, mas nós temos ações efetivas, não é? Como essa que a pastora nos colocou agora, nos contou agora, e como é importante quando a igreja da cidade, quando vários ministérios estão juntos, quando uma ação corporativa unida se estabelece, né? Como foi o caso que vocês treinaram aí, né, pastora? Exatamente. A gente percebe, Hudson, que há um chamado individual, e nós não podemos nos omitir, mas o chamado corporativo, ele é muito mais poderoso, porque ele reúne forças, ele reúne talentos, ele reúne instrumentalidades diferentes que se complementam. Então, nós chegamos, quando nos movemos corporativamente, e aqui eu não estou falando da instituição, de uma bandeira tremulando ali na frente da instituição e dizendo a minha instituição faz, mas quando nos movemos enquanto corpo de Cristo e agentes do reino deste Cristo que é rei. Exatamente. Amém. Né? Glória a Deus. Quando entendemos isso, nós temos um potencial que não há... aí é onde eu entendo, as portas do inferno não tem como prevalecer. Agora, porta do inferno, às vezes é usado de maneira tão equivocada. É assim, eu estou aqui dentro, vivendo a vida da igreja, me satisfazendo com a liturgia religiosa e declarando as portas do inferno não prevalecerão. Ei! Porta do inferno não prevalece quando a igreja vai lá e dá contra ela. Chuta essa porta, bate nessa porta, porque ela não vai prevalecer. A meu ver, essa figura que eu estou usando, eu fico me imaginando aqui chutando a porta do inferno e ela se arrebentando, porque não tem como prevalecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esse chute nessa porta é essa igreja encarnada que sai e que vai combater o mal. Então, algo que fica aqui de prático, eu anotei, mais uma coisa aqui, redes de proteção. Vamos desenvolver, porque aonde o mal estava estabelecido, nós, com o nosso envolvimento em redes de proteção, nós vamos destruir, vamos libertar aquelas regiões desta rede maligna que atuava. Amém. Tremendo. Nós temos esse potencial. Exatamente. E nós oramos agora ativando esse potencial, ativando dons, ativando chamados, todos aqueles que estão intimidados. Nós quebramos o poder da intimidação agora. Nós quebramos a força do medo. Também aqueles que estão, de alguma forma, confortáveis, alimentando o seu próprio prazer. Que o Senhor traga libertação, uma mudança de mente, para se colocar à disposição, para arregaçar as mangas e servir nessas redes de proteção da vida, nessas redes de auxílio, nesses lugares de refúgio para a mulher, para a infância, para a família. Nós oramos gerando isso, ativando sementes, ministérios, chamados que estão paralisados. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos a respeito de pessoas que precisam responder agora a isso, que precisam sair de uma maneira diferente desse período
e mesmo atuar de uma maneira diferente no meio desse período. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos também por aqueles na área econômica. Agora, quando vai haver uma mudança econômica, nos fundamentos econômicos, nós oramos por pessoas criativas, pessoas que não conseguem ainda ver campos novos de colheita. Nós profetizamos que há campos novos, porque alguns campos vão se fechar, vão se encerrar, assim como campos profissionais, mas nós oramos pela ativação de novos que estão guardados para os filhos de Deus, estão guardados para os que creem e vão ajudar muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, movendo a economia de uma outra maneira. Nós cremos nesse derramar de sabedoria, na ativação dos homens e mulheres com a unção de José, trazendo e ativando os celeiros do Senhor para essa hora. Em nome de Jesus. Amém? Sim, pastora, continue orando e profetizando. É porque enquanto você falava, Hudson, me veio algo prático para nós que estamos em casa. Sim. Alguns estão trabalhando normalmente, mas é a minoria. Nós estamos em casa parados. Deixa eu te falar, essa é a hora. Você vai dizer assim, mas eu estou em casa, como é que eu vou fazer? Irmão, essa é a hora de você, por exemplo, pesquisar e conhecer da realidade. Use esse momento para pesquisar e conhecer. Nós vivemos na era do conhecimento liberado através do mundo virtual, de uma forma que é tanto conhecimento gerado que nós temos dificuldade de acessar pela quantidade e diversidade de... Nós não temos mais a desculpa de dizer assim, eu não sabia. É verdade. Então, deixa eu te encorajar. Tem algo que arde no seu coração, Deus já colocou aí. Faz pesquisa sobre isso. É hora de conhecer. Conhece redes, por exemplo, a gente estava falando de redes de proteção. Conheça redes de proteção que já existem. A gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa ser muito importante. Às vezes a gente acha que tem que inventar a roda, eu tenho que criar algo novo, porque sou eu que vou fazer. Não, preste atenção. Deus às vezes quer nos usar apenas para ser apoio àquele que começou, que precisa do fôlego renovado, do encorajamento. E quando você chega junto, essa obra recebe um ânimo novo. Amém. E então ela progride. Então não precisa descobrir a roda. Tem muita coisa já sendo feita. Conheça, pesquise. E a partir dessa pesquisa, você começa a apresentar a Deus. Senhor, isso aqui tem sido feito. Existe essa rede, existe essa. Como eu posso me envolver? Porque aí eu quero te dizer que se você der esse passo agora, essa crise vai passar. Em nome de Jesus. Tem um novo tempo aí vindo. Quando esse novo tempo chegar, você já tem uma direção. Você não vai começar do zero, você já tem uma direção. Você já sabe, eu já entrei em contato, eu já mandei um e-mail, eu já comecei aqui uma conversa, já tem algo acontecendo. E a partir disso, as coisas vão se tornando execuíveis, mas a partir de uma ação. Então, eu quero liberar uma palavra profética a respeito da procrastinação. Isso. Quebramos isso. Quebramos em nome de Jesus. Chega de adiar. Às vezes, nós nos tornamos pessoas que vivem dando justificativas para explicar por que procrastinaram. Meu irmão, justificativa te mantém na região da infertilidade, da esterilidade, da omissão. Para de justificar em nome de Jesus, porque a justificativa te mantém preso na procrastinação. Decide romper. Rompe com essa procrastinação. Eu dei tantas justificativas na minha vida daquilo que Deus me apresentou no começo. Sabe, baseado em quê? Eu não tenho. Senhor, eu não tenho recurso. Eu não sou uma pessoa influente, eu não tenho. E um dia Deus disse para mim, pare de justificar. Aí eu volto para aquilo que você falou. Você não está vendo, mas já está aí. Exatamente. Comece, seja ousado. Então, uma ousadia que vai te fazer romper com toda procrastinação. Em nome de Jesus, nós liberamos. Amém. Em nome de Jesus. E aí, essa criatividade que o Espírito... Gente, imagine que o Espírito de Deus que está ali na criação. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Os três criando. Agora tem coisa mais reveladora da criação de Deus do que olhar para essa criação. Eu amo, por exemplo, a biodiversidade. Hudson, eu fico maravilhada. Eu amo jabuticaba. Agora eu também amo manga. Isso. Agora olha jabuticaba e olha manga. E ultimamente eu tenho comido pitaia. Eita, coisa e aí, boa, quando hein? você olha a diferença, a riqueza de detalhes, de
cores, a revelação da majestade e glória de um Deus criativo nas coisas Amém. criadas. Este Espírito que estava criando está em mim, em você, criatura de Deus. Aleluia. Este Espírito criador, cheio de criatividade. Então, na hora que a gente se posiciona, na hora que a gente diz assim, Senhor, eis-me aqui, Ele fluirá do nosso interior, do nosso ventre, liberando desta criatividade para que possamos romper e a nação testemunhará desta criatividade divina em ação através das nossas vidas. E isso será poder para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em concordância. Nós somos, como igreja, aqueles responsáveis por liderar a reforma, né? Para a reforma da nação. Vamos liderar para a reforma da nação. Isso significa que a igreja vai dar forma e pensamento, né, para o povo. Vamos dar caráter e pensamento para o povo. Vamos dar para o povo o caráter de Cristo. Vamos dar os pensamentos do reino, não é, ao povo. E o povo, por sua vez, vai dar caráter e direção para a nação. Isso. O povo vai abraçar isso e vai viver isso. Mas nós estamos esperando que o governo faça isso, muitas vezes. Nós estamos esperando que uma liderança faça isso. Mas é nossa responsabilidade como esses que lideram a reforma da nação. Liderando para essa reforma, nós precisamos seguir essa estratégia. Então, é Deus que é a nossa fonte de liberdade, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de grandeza, né? Essa grandeza de uma transformação como essa só pode vir de Deus. Ele já colocou, como disse, nós já temos, a pastora falou, nós já temos os recursos. Nós já recebemos o combo todinho aí do Espírito Santo. Tudo já veio, está aí dentro de você. Só que agora o Espírito está despertando e mostrando para você, como ela falou, nós estamos em casa, então veja o que você tem em casa, veja o que você tem na sua vida, deixe o Espírito Santo te mostrar isso, porque você é parte dessa reforma, você é parte você é um reformador, e nesse processo de trazer a reforma para a nação, nós estamos juntos, contando uns com os outros. Quem chuta essa porta do inferno é o corporativo, é a igreja, né? É esse corpo de Cristo que chuta e que avança exercendo a autoridade, né? Exercendo o poder de Deus, com conhecimento de Cristo, não uma ação atabalhoada, não. É algo organizado, liderado pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos muito alegres por esse privilégio de ver o Espírito no meio dessas circunstâncias que nós estamos gerando e trazendo à existência tudo isso. De novo, no meio desse momento, a vida sendo liberada no meio do caos, né? E imagina como nós podemos também nessa área de cura física, né? Ontem nós ficamos 2 horas com várias equipes do Brasil inteiro proclamando essa nuvem de cura, né? Principalmente onde as cidades estão em lockdown, né? Estão fechadas, ninguém pode sair de casa, porque agora é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar, pessoas que estão em casa, pessoas que estão nos hospitais, porque os governantes não têm saída, mas nós temos a grandeza de Deus, é a grandeza de Deus, vamos liberar essa grandeza de Deus. Quais são as suas últimas palavras, pastor, que nós estamos caminhando para o fim aqui? Eita Deus, quais são as últimas? Agora foi difícil. Eu queria 2 coisas. Uma era voltar em algo do que a gente estava falando para trazer para nós o seguinte. José, e você citou José, Deus traz a revelação profética para José, mas sabe o que José faz? José não é apenas um agente revelador da ação do que iria acontecer. Lá no texto diz que José, ele apresenta um plano que agrada ao rei, ao faraó e aos sábios que com ele estavam. E é por causa deste plano, olha que interessante, Wilson, não é por causa da revelação do sonho em si, mas diz o texto que
o plano agrada a eles, e ao ver o plano, Faraó diz assim: em quem nós vamos encontrar alguém onde há o Espírito de Deus revelando tamanha sabedoria para nós? Vamos colocar ele no governo? Olha que lindo! Meu Deus! Então, para mim e para você, essa palavra é hoje. A sociedade precisa ver que nós carregamos esse Espírito de Deus criativo, que tem os caminhos, os ensinos, as revelações. E ao verem isso em nós, eles dirão: quem mais nós podemos colocar do que eles que carregam este espírito de sabedoria, e estes lugares de governo vão nos ser entregues. Então, esse é um ponto que eu quero falar. E o outro é tristes, e eu imagino o desespero daqueles que só conseguem olhar para o que o sistema de saúde público tem a oferecer. Para um povo que depende do sistema de saúde público e que realmente conta com a quantidade de UTIs e de respiradores, é desesperador quando eu olho para mais de 200 milhões de habitantes. Agora, nós somos o povo que carrega a verdade do poder revelado de um Deus que cura, com UTI ou sem UTI, com respirador ou sem respirador. E quando essa igreja libera profeticamente crendo, traz à existência esse poder de cura deste Deus que cura. Então não cabe desespero em nós, mas nós nos enchemos de esperança. Aleluia. Na certeza de que a esperança da nação não está na quantidade de leitos, mas na realidade e revelação da glória manifesta de Deus, com poder para curar os enfermos e para debelar este Covid da nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em concordância. Em concordância. Essa oração se estabeleça sobre os céus da nossa nação, sobre as cidades, começando aí pela porta oriental, vá à porta norte, à porta sul, porta leste, ao centro. Se estabeleça em nome de Jesus. Nós estamos em concordância sobre isso agora. E essa revelação, pastora, sobre o José, ela é uma revelação chave. Escreva sobre isso, porque aí nós precisamos e podemos marcar para conversar de novo sobre a economia do reino, né? E esse é um período que nós precisamos mover a fé das pessoas para a economia do reino, porque nós temos muitas coisas na área econômica e financeira que nós não estamos vendo que temos. E nós estamos em casa, precisamos que as sombras sejam removidas, as sombras de medo, de intimidação, para que a gente possa ver essas riquezas, achar as dracmas perdidas aí, né? Dentro de casa, né? E descobrir o que o Senhor tem para a próxima etapa, porque um ciclo está terminando, mas um novo ciclo vai se estabelecer. E nós vamos conversar, vamos marcar outro momento para a gente falar sobre a economia do reino e pensarmos nessas soluções divinas para esse novo momento de mudança global na economia que está chegando, para que a igreja realmente possa acessar e ser reconhecida como esse agente cheio de sabedoria que traz direção, né? Como a gente falou, né? Que traz essa direção ao povo, que traz o caráter e o pensamento do reino para o povo, e então, formando isso no povo, o povo forma o restante da nação. Então, que isso se estabeleça como estratégia de Deus por nós. Muito obrigado, pastor Ediomari, muito obrigado. Um abraço aí no Paulão. Vocês são uma bênção aí em João Pessoa e no Brasil. Deus tem usado você em vários lugares, mobilizando oração, aconselhamento, libertação, cura. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, da tua família. Essa família continue abençoando toda a região e o Brasil. Amém? Muito obrigado, amém. Viu? Eu agradeço esse tempo, foi precioso para mim e quero lhe honrar, Hudson, o quanto você tem sido um instrumento de Deus na minha vida. O quanto tem me feito crescer, que você continue sendo este instrumento para muitas outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo, Maricelma, e em todos que fazem o Brasil de joelhos. Isso. Para você também aí, e feliz Dia das Mães, né?
e as mães e as famílias sejam muito abençoadas, não só hoje, porque não é só hoje o dia, todos os dias, amém? Amém. Grande abraço. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, Deus abençoe.